Comunidade da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Formada por 16 favelas, localizadas em uma área de 4.000 metros quadrados às margens da Baía da Guanabara. Nessa região, vivem mais de 140 mil pessoas, a maioria pretas e pardas. Os dados são da Redes da Maré, organização não governamental fundada por moradores da comunidade, que desenvolve projetos sociais para efetivar os direitos da população local. Assim como nas demais favelas do país, a Maré enfrenta diversos problemas sociais que afetam a qualidade de vida de seus moradores. Um deles é a violência armada, praticada por traficantes que disputam o domínio das favelas da região, e também pela polícia. É o que ressalta Eduardo Ribeiro, sociólogo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Há alguns anos eu já venho estudando a atividade desses grupos e de alguns poucos anos para cá eu venho trabalhando com a questão dos impactos desse domínio territorial. Os grupos tomam e retomam os espaços e brigam entre si, tem uma alternância de grupos armados, de grupos criminosos armados, inclusive com do tráfico, milícia, associações, que são, de certa forma, um tipo de inovação carioca, mas muitas vezes um dos vetores dessa violência é a própria atividade policial. Então, quando eu trabalho o conceito de violência armada e penso nas consequências e no impacto da violência armada sobre o cotidiano das pessoas, eu estou pensando nesse contexto ampliado de violência armada, onde inclui aí a resposta do Estado. E o território da Maré é clássico, ele sofre muita intervenção policial. Para Eduardo Ribeiro, a exposição à violência armada limita o acesso à educação e à cultura, além de prejudicar a saúde mental de quem convive com o problema. Ao lado de outros pesquisadores, ele está desenvolvendo um estudo para medir os impactos cognitivos e emocionais dessa realidade em crianças e adolescentes da Maré, à luz de estudos estrangeiros que apresentam dados sobre experiências e traumas de indivíduos em situação de guerra. A gente já tem alguns estudos fora do país que mostram que algumas experiências com traumas e tiroteios, experiências de guerra, têm um impacto no desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. E a gente gostaria de ver se isso se reflete de alguma forma na Maré. Uma das questões que são clássicas nessa literatura e que acontecem nos territórios pesquisados é a do acesso. De fato, quando você tem muitos tiroteios e a área fica mais conflagrada, você passa a ter restrições de acesso. De certa forma, você vai destruindo vínculos entre a criança e a escola. Um espaço que pode proteger, mas também pode ser um espaço muito vulnerável, muito vulnerabilizado por esse contexto de violência. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em 2023, as escolas estaduais tiveram de suspender as aulas 158 vezes por causa da violência armada. Em 2022, as aulas foram paralisadas 82 vezes pelo mesmo motivo. As duas escolas mais afetadas ficam no complexo de favelas da Maré. É muito comum registrar operações policiais, por exemplo, em momentos de trânsito ou na saída das aulas ou na chegada às aulas, de manhã ou à tarde. Então, é muita gente transitando num dia de aula comum, saindo, voltando, mães e pais responsáveis deixando as crianças na escola, as crianças levando os irmãos sozinhos, professores circulando, professores de fora que entram para dar aula, é todo um grupo, toda uma comunidade escolar que está acessando esses equipamentos. Segurança pública é uma coisa fora da favela e outra coisa dentro da favela. Os pesquisadores também pretendem avaliar se e como a violência armada restringe o acesso de crianças e jovens à cultura. A gente tem aí, na Maré, uma série de equipamentos culturais e de serviços que são colocados à disposição da população. A gente pode ver também como esse acesso ocorre, como a circulação influencia nisso e como a circulação, de certa forma, impactada por essas barreiras, faz com que esses acessos sejam piores ou melhores, ou melhor acionados, digamos assim. Então, a gente dá aí uma série de
inputs, né, muito ricos para que a gente possa pensar a vida das pessoas na Maré de uma maneira específica, a vida das pessoas em comunidades e territórios periféricos de uma maneira mais geral. A pesquisa coordenada por Eduardo Ribeiro também vai medir o quanto a carga de estresse gerada pela insegurança cotidiana afeta a saúde mental de crianças e adolescentes. Porque a instabilidade talvez seja um dos traços característicos mais perversos desse tipo de domínio, desse tipo de configuração social. Você está sempre preocupado com alguém, você está sempre preocupado que possa acontecer algo com alguma pessoa, com um conhecido, no sentido de que nós temos casos, além dos tiroteios, em que as pessoas têm pessoas próximas feridas ou mortas, nós temos casos de espancamento, nós temos casos de desrespeito e violação aos direitos humanos durante revistas e coisas assim. Nós temos invasão de domicílios, tanto por policiais quanto por traficantes. Então, note que a gente tem uma série de fontes de estresse, né, que se somam para além das que nós já sabemos que existem, né? Pobreza, desigualdade, carência de transporte público. De certa forma, a violência armada se torna, por toda essa constelação de fatores e consequências, um fator mais elevado de estresse, né, e que aflige aí a segurança mental das pessoas, né? O sociólogo contou como será realizada a pesquisa. A gente vai entrevistar pessoas, né, tanto para medir exposição à violência, quanto para registrar experiências com vitimização, quanto para registrar aspectos cognitivos, né, e da qualidade de vida das pessoas, aspectos socioemocionais, né? Vai ser um estudo longitudinal, então a gente vai visitar pelo menos 2 vezes as mesmas famílias, digamos assim, as mesmas casas, os mesmos domicílios, para avaliar como isso funciona num espaço determinado de tempo, né? Provavelmente 1 ano, para encaixar um pouco aí no ano escolar, digamos assim, né? Além disso, a gente pretende fazer entrevistas qualitativas, né? Estar em território, observar o território, com moradores, com gestores públicos, com professores de escola, né? E pessoas que vivem nesse espaço cotidianamente. A realização da pesquisa dentro da comunidade da Maré contará com o apoio da ONG Redes da Maré. O sociólogo destaca que o engajamento comunitário é uma importante ferramenta para mitigar os efeitos da violência armada na região. A Maré tem uma sociedade civil muito forte, né? Um aparato institucional, com muitos equipamentos, com muitas ONGs, com muita coisa acontecendo comunitariamente. Muita manifestação, mostra de força política, de manifesto, né, de movimento social, uma movimentação social muito, muito forte. E eu acredito que, com o contexto da Maré, se isso não acontecesse, né, dessa forma, o contexto seria muito pior do que de fato hoje.